Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos mais um encontro entre todos nós, de lugares distantes, mas unidos no mesmo propósito de agradecer a vós, Pai, a vós, Mestre Jesus, ao Pai pela vida, a Jesus por estar sempre conosco. E sim, juntos mais uma vez para o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso aprendizado. E assim, nessa noite, Pai, viemos os pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvintes a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, boa noite a todos, sejam bem-vindos, com a graça de Deus. E mais uma vez, então, aqui estamos reunidos sim, Senhor, para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para o nosso próprio conhecimento, nosso aprendizado. A gente já aproveita o Célia que aqui está, cumprimentando também a Alzira Crepaldi, cumprimentando a Bárbara Santana Nery, nosso querido Barros Maurício, também chegando para conosco participar desses momentos, momentos em que nós estaremos falando do Evangelho, Joana de Ângeles, um pouquinho de cada coisa para nós, nosso aprendizado, que a gente possa sentir cada vez melhor. Então, o que nós vamos ver hoje, sempre, claro, antes de tudo, desejando a vocês o melhor, que tenham uma bela noite, que todos nós possamos, sim, aprender e aprender bastante juntos, E juntos vamos ver o que nós temos aqui, então, nas nossas preces. Vimos ontem pedindo corrigenda de defeito, tínhamos vindo a prece aos anjos guardiães, forças para resistir a uma tentação. E hoje o nosso calendário traz aqui para nós, então, dentro do abençoado Evangelho, e aqui nós estamos, a ação de graças. Pedimos ontem, para resistir a uma tentação, dar-nos força, porque quem resistir somos nós, na verdade, mas que nosso Pai esteja nos abençoando com a força necessária para irmos resistindo e assim irmos progredindo, selecionando melhor nossas atitudes. Foi a prece que nós fizemos ontem, e assim, conseguindo, é a prece para agradecer. Então, é ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação, e que é bem curtinha na realidade, mas que a gente precisa também falar, e agradecer sempre é fundamental. E depois nós vamos ter a Joana de Ângeles fazendo para nós o convite do dia, o convite da noite, mais propriamente, que agora no capítulo 20 do livro Convites da Vida, e vai nos fazer então convite ao Evangelho que aqui está conosco. E aproveitamos, nossa boa noite para o Ribeiro, Lar Ribeiro também, para a Aline Souza, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. E vamos ver então a prece do dia, que é uma ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Pedimos a proteção, conseguimos, por nosso esforço, pela ajuda celeste, vamos agradecer. E é a ação de graças, que diz o seguinte no seu prefácio: aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. E aqui a prece em agradecimento. Meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa proteção. E é isso, é o texto de hoje, o Evangelho de hoje, é a prece de hoje. Lembrando que na quarta-feira fizemos então a prece pedindo forças para resistir a uma tentação.
Claro que essa tentação aí bem colocada é uma tentação nos seus vários e múltiplos aspectos, tantas tentações que aqui nós somos, aliás, expostos todos os dias, né? Mas, recentemente, com todo esse advento da mídia, facilidade de comunicação, e aí nós encontramos todas as redes sociais, temos a televisão, e claro, né, levando o celular para todo lado, sempre estamos sendo aí atacados, né, pelas informações, pelas ofertas. Então, as tentações podem ser das múltiplas maneiras. Pode ser, claro, aquela tentação clássica, né, luxuriosa, de cunho sexual. Pode, claro, por que não? Né? Afinal de contas, somos aqui, estamos evoluindo. E somos considerados animais racionais, embora muitas vezes essa racionalidade passe longe, né? Mas também podem ser tentações as mais diferentes, tentações de atrapalhar alguém no trabalho, para pegar o lugar dele, né? Aquela tentação de às vezes passar pela direita ou acelerar, passar pela esquerda no trânsito daquele que está ali empatando a minha caminhada. Tentação disso, todas são tentações, vamos dizer assim, né, que fatalmente nos levariam e poderiam nos levar a consequências nada agradáveis para nós e também, né, para aqueles que eventualmente fossem objeto dessas nossas tentações. Então nós estamos sujeitos sim a isso, às tentações, estamos sujeitos a tudo aquilo que aparece a todo momento em nosso objetivo. Hoje a gente sabe muito bem, você entra no Facebook, você entra no Instagram, etc., ou nem precisa entrar, mas você faz uma consulta, né? Você vai em determinado site, faz uma consulta, eu quero um ventilador, eu quero um umidificador, eu quero um ar-condicionado, pesquisa o preço de um. Quando você vai para a rede social, está lá, despejado aos montes, várias ofertas de várias lojas, várias promoções. Claro, é o marketing, né, organizado, e que aproveita aquela sua informação, que você acessou determinado site, porque determinados cookies, etc., que tem no seu, né, aparelho celular, ou no nosso aparelho celular, passa informação, e de lá já vem uma contra-informação, ofertando isso, ofertando aquilo, e nós estamos sujeitos a essas tentações, porque se eu quero comprar nesse tempo caloroso, né, um ventilador para mim, claro, se eu entrei em um site e vi lá um ventilador por um preço, vão chover, quando você entra lá no Facebook, numa rede social, as ofertas. E aí é aquela questão, né? Vão resistir à tentação. Eu quero comprar, mas eu não estou podendo, mas não é o fundamental nesse momento. Aí vai da decisão de cada um. Esse é um exemplo, mas as tentações estão aí aos montes, né? Para a gente poder muitas vezes se dar bem, facilitar, furar uma fila aqui, furar uma fila ali, etc. Pega uma vaga de idoso, uma vaga de deficiente, que está mais perto da porta, e que você olha para lá, olha para cá, ninguém viu, opa, parei ali. Então é isso. As tentações estão aí, claro que nós pedimos, né, as preces anteriores aí, para que Deus nos fortaleça contra as tentações, e uma vez resistindo, falando, aquela vaga de idoso, está tudo cheio, aquela vaguinha de idoso, aquela vaguinha ali dos nossos irmãos cadeirantes, etc. Ali na porta do mercado, na porta da farmácia, na porta não sei de onde, tudo cheio. Qual que é a tentação? Parar dar uma paradinha ali, meu cara, rapidinho, rápido. Mas faz. E é um que seria o beneficiário, porque precisaria também, não pode fazer. Então as tentações estão aí. Isso é uma tentação simples? É, mas não deixa de... Lá no íntimo nosso, nós sabemos que fizemos a coisa errada. E isso a nossa consciência nos aponta. A não ser, claro, né, usando o português, claro que sejamos extremamente sem vergonha mesmo, né? Participantes da maldade, que não quero nem saber, ele que se dane. A não ser que sejamos assim, psicologicamente, nosso caráter seja aquele. Mas se não, claro que a nossa consciência vai nos dizer, né? Especialmente se a gente para naquela vaguinha assim, sai, olha de um lado, olha do outro, será que vem vindo ou não? Ali já a nossa consciência está dizendo, não precisa muito não, né? Tá? Então, agradecendo é o que nos diz a prece aqui, de resistirmos, usarmos a nossa lógica, a nossa razão. Resistir à tentação é usar a razão.
Né? Por quê? O Evangelho é muito claro com relação a isso. O respeito. Questão do respeito, aquele que está ali estabelecido. E aquela questão de você ser mais paciente, mais tolerante, também é uma opção. Porque naquele momento, né, que a gente está ali para perder as estribeiras com alguma situação, seja em casa onde for, a gente vai, para não falar, resistimos à tentação de dar um esculacho, de enfim fazer aquilo que não teria bom resultado. É uma resistência, mas por quê? Porque você tem um parâmetro de razão, você tem um parâmetro de solidariedade, de fraternidade, um parâmetro de paciência, um parâmetro de tolerância, né, que faz com que possamos tomar atitudes melhores. E nós estamos sempre nos policiando com relação a isso. Então, quando conseguimos, né, frear os nossos instintos de fazer algo que vá nos beneficiar, mas também que vá prejudicar os outros, claro, a nossa consciência sempre vai nos acusar. Se conseguimos resistir, estamos no bom caminho. E aí aquela prece assim, obrigado, Senhor, eu não fiz essa bobagem aqui. Obrigado, meu anjo da guarda, porque eu não fiz essa bobagem que eu ia fazer. É uma maneira de agradecer e reconhecer, acima de tudo, que nós usamos a nossa razão, a nossa lógica, a nossa serenidade, evitando assim consequências difíceis, funestas, seja para quem for. Para eu que fiz a coisa errada, mas principalmente para aquele que foi o mais prejudicado. Agradecendo sempre, é o que o Evangelho nos fala, e nós estamos aqui com preces para as mais diferentes situações, e claro, nós vamos ter também, mais para frente, mais ação de graça sobre determinadas situações nas quais nós estamos sujeitos, né? E especificamente quando falamos em preces para nós mesmos, porque render graças aos céus porque eu me contive em determinada situação é uma prece visa especialmente a mim e ao meu caminho abençoado da evolução. E é aquilo que nosso mestre, nosso pai espera de cada um de nós, né? Então, boa noite aqui, olha aí o Manuel Jimenez Neto, um abraço, Mané, para você, para todo mundo aí, viu? Para a Elô, para a filharada, né, Tayara, aquele abraço grande nosso, meio da série. Também o Pedro Freitas aqui, a Jéssica Ribeiro, a Jéssica Ribeiro também, um grande abraço, Pedro Martins, também Pedro Freitas, e a Judélia, e todos vocês que estão aí conosco. A gente agradece a participação, agradece boa noite da Jéssica Ribeiro, Judélia Lima, né, o Roberto Ribeiro também, o Pedro Freire, deixando boa noite simpático aqui para todos nós. É isso, amigos. E falei do Evangelho, estamos falando do Evangelho, que afinal de contas também nosso encontro, nosso bate-papo aqui traz as mensagens do Evangelho para nós. E traz Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles vem falar para nós agora a respeito do Evangelho, faz o convite ao Evangelho dentro do livro Convites da Vida, e eu convido a vocês nesse pequeno intervalo a tomar um pouquinho de água, porque está muito calor, e os velhinhos como nós precisamos nos hidratar, muito por essa questão de perder muito a água pela transpiração, precisamos repor, senão os nossos rins ficam de boca aberta, querendo para poder trabalhar, e nós não damos, né? Então, um convite a um golinho d'água. E que seja um golão, melhor ainda. Muito bem, vamos ver. Aqui então o Joana de Ângeles nos traz o capítulo 20 do livro Convite ao Evangelho. E ela diz para nós o seguinte: não há outra alternativa, seguir Jesus ou atormentar-se. Ao seu lado a estrada apresentará os mesmos calhaus, espinhos, sob o céu, sol ardente ou granizos fortes na quadra hibernal. As dificuldades não serão menos rudes e os sacrifícios, em crescendo, não diminuirão de improviso. Renúncia e testemunhos à verdade far-se-ão necessários a cada passo, de modo a exaltar a qualidade da mensagem de que te fazes intermediário. Olhem, meus queridos amigos, e na verdade, Joana de Ângeles fala aqui, exaltar a qualidade da mensagem de que te fazes intermediário.
Todos nós somos intermediários nessa divulgação do Evangelho, daquilo que Jesus fala e que todos nós sabemos. Mas aí qual é a qualidade de intermediário que nós somos? Que mensagem do Evangelho nós estamos passando? Pela nossa maneira de ser, pelas nossas atitudes, por aquilo como nos relacionamos. Isso que é importante nós sabermos. Assim, eu sou mensageiro do Evangelho. Mas qual é a mensagem do Evangelho que você está passando? Aquela que o Evangelho quer ou aquela que você insiste em ser, apesar do Evangelho não querer que assim seja? Né? E Jonas continua. Semeando estrelas, serás convidado a clarificar trevas, sofrendo no mistério as condições de tempo e lugar onde deves agir. E ela deixa bem claro para nós, se nós formos seguir o Evangelho, abraçar o Evangelho, as dificuldades serão as mesmas. Nós vamos ter mesmas dificuldades aqui na nossa caminhada, no mundo físico, né, nesse plano em que nós estamos, nós vamos ter. Mas nós vamos ter a certeza que estamos muito bem acompanhados, que estamos trabalhando a nós mesmos por um objetivo absolutamente claro, que é o nosso progresso, que é a nossa evolução. O Evangelho quer que a cada encarnação nós saiamos daqui melhores, porque não sairemos daqui santificados de jeito nenhum. Pode passar, sei lá, quantos séculos ainda nós vamos demorar aqui. Eu falo séculos para não falar milênios, né? Porque Jesus chegou já faz 2 milênios e nós continuamos por aqui e ainda daquele jeito. Então, é importante saber isso. E diz assim, Joana, adversários de ontem e antipatizantes de hoje se darão as mãos numa cruzada severa e tirânica em oposição aos ideais nobremente acalentados. Os primeiros, reencarnados ou não, os adversários de ontem, né? Conhecem-te as limitações e as desditas do passado em que te sustentavas. Não creem na tua renovação atual. Os segundos, que são os de hoje, impossibilitados de alçarem voos soberanos contigo, vitimados pela imperícia, sentem-se mal ante a primavera das tuas aspirações, marchando sutis uns, violentos outros, de encontro às elevadas cogitações que te arrebatam. Então aqui Joana deixa também claro que andarmos com o Evangelho, andarmos com Jesus, como é dito em última análise, tem também essas duas situações de adversários de ontem e desses adversários de esta encarnação. Os adversários de ontem, se nós não melhoramos, e mesmo se melhorarmos um pouco que seja, por termos feito o que já fizemos, eles vão ter ainda muita resistência em acreditar que nós melhoramos, nós estamos melhores. Nós vamos precisar melhorar um pouquinho ainda mais para que os de ontem passem a acreditar que há uma possibilidade de eu ter melhorado. E aqueles de hoje? Aqueles de hoje, e muitas vezes essa mudança que vai superando em cada um de nós, paulatina que seja, devagar que seja, um tiquinho mais de paciência aqui, um tiquinho mais de tolerância ali, um tiquinho mais de solidariedade ali, um tiquinho mais de indulgência, se esforçando para perdoar. Né? Os de hoje vão refletindo essa melhora paulatina nossa. E eles se sentem incomodados exatamente por isso, porque não conseguem acompanhar. Então muitos e muitos vão ali continuar na mesma toada e muitas vezes procurando nos prejudicar, de uma maneira ou de outra, por seus motivos, sejam lá quais forem, e que só eles mesmos vão saber. Então nós temos esta situação ainda para cuidar. Não é só, como se diz, seguir o Evangelho, seguir Jesus, nós precisamos estar atentos a todas essas situações que vão aparecer no decorrer do tempo. Né? E nós sabemos muito bem disso. Como diz, violentos outros de encontro às elevadas cogitações que te arrebatam. Eles não entendem. Joana continua. Diante dele, não menores são as tribulações.
Amplia-se o campo a trabalhar e a dor envolvente não tem consolo, porque as dificuldades vão continuar. Em Jesus, no entanto, encontrarás segurança e sustentação. Sem Ele, experimentarás o vazio da solidão e o desespero da inutilidade. O Evangelho é clima de paz em permanente efusão de esperança. E sim, muitas vezes podemos encontrar pessoas, mas podemos saber de pessoas que se desesperançaram pela vida. Mas o que eu estou fazendo aqui, né? Nesse mundo tão ruim de tribulação? Ou seja, estão absolutamente desesperançados. Por isso que é importante entendermos isso, como aqui diz Joana de Ângeles. Em Jesus, no entanto, quer dizer, esse no entanto se refere a que as dificuldades vão continuar, porque são responsabilidades nossas, pelo que nós fizemos e que temos que resgatar, não tem jeito. Ela fala que em Jesus, no entanto, encontrarás segurança e sustentação. Sem Ele experimentarás o vazio da solidão, o desespero da inutilidade, absolutamente desesperançado. O Evangelho é clima de paz em permanente efusão de esperança. Esperança vem de esperar. É trabalhar e esperar, porque as coisas assim vão se resolvendo. Mas no nosso caso espiritual, vão se resolver segundo nós nos dispomos a colaborar com essa resolução. Não tem jeito. E Joana continua. O mundo é só oportunidade. O que ora não consigas, conseguirás depois. O que hoje escasseie, amanhã abundará. Despoja-te das dispensáveis indumentárias da ambição terrena. A jornada pela terra objetiva a aprendizagem e renovação. Claro que nós estamos nesse mundo e vivemos nesse mundo, então trabalhamos para que estejamos cada vez melhores, nos sintamos melhores, o nosso bem-estar. Mas espiritualmente, isso a gente também precisa entender, para trabalhar os dois lados juntos, é que a jornada pela terra objetiva a aprendizagem, objetiva a renovação. Não podemos continuar do jeito que estamos, ou naquilo que estamos nos tornando, especificamente vivendo esse momento atual tão conturbado, né? Por tantos exageros, por tanta... Enfim, é preciso sim trabalhar espiritual e materialmente. E Joana continua. Tornarás a vida verdadeira concluído o curso. Quer dizer, voltaremos ao plano espiritual quando terminarmos. E voltarás com o resultado das experiências felizes ou desditosas que acumulares enquanto no curso da oportunidade. Quando voltarmos ao plano espiritual, nós vamos levar conosco, como ela disse, o resultado das nossas experiências felizes ou desditosas, enquanto aqui no curso da oportunidade. Ou seja, que oportunidade? A nossa vida. O que nós fizermos em nossa existência, levaremos ao plano espiritual. Sejam felizes ou não. Então, que sejam mais felizes. Não te agastes face aos problemas naturais que sejam decorrentes da tua filiação ao Evangelho. Sábio é o homem que discerne melhor, fazendo opções elevadas, trocando o transitório de agora pelo permanente de sempre. No corpo tudo passa, e rapidamente passa. Passa mesmo. Parece que ontem eu estava lá, vamos dizer, metade da minha idade hoje, eu estava lá com os meus 36 anos, agora dobrou, já estou com 72. E que diz, no corpo tudo passa, e rapidamente passa. É só nós fazermos um pequeno retrato aí da nossa existência, nossa passagem por aqui. E Joana diz, apenas as realizações se fixam como convites ao retorno reparador ou concitações a estágios mais altos. Dependendo daquilo que nós fazemos, ou vamos ter que voltar para repetir, porque não conseguimos, ou nós vamos estagiar já em um lugar um pouco melhor, porque nós conseguimos melhorar, progredir, valorizar nossa questão espiritual, nossa elevação, nosso aprendizado. Se não conseguimos, continuaremos voltando, até aprendermos, porque não há
outro caminho. E a Joana conclui: faze-te pescador de almas, atirando as redes no mar dos homens, recolherás aqueles que padecem e anelam paz, felicitado pela inefável companhia do Cristo, sublime pescador, que até hoje, pacientemente, espera colher-nos nas malhas do seu puro amor. E olha o convite que Joana nos faz encerrando: faze-te pescador de almas, atirando as redes ao mar, no mar dos homens, você vai recolher. Recolhe aqueles que padecem e anelam em paz, felicitado pela inefável companhia de Cristo sublime, sublime pescador. É o que Joana nos fala. E quantos ensinamentos, né? Aqui. Então, é isso, meus queridos amigos. Nosso abraço aí, aproveitando então o Zeca Portelo, também a Ivana Santa Rosa, também para vocês que estão aqui conosco. Muito agradecido, né? Vários de vocês passaram. Olha aqui, boa noite do Zeca Portela, da Ivana Santa Rosa. Já estava lendo em cima, me esfrei tudo. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, boa noite. Da Evangelina Silva, buenas noites, Evangelina. Também boa noite da Jéssica, boa noite do Pedro, boa noite de todos vocês. E é isso, amigos, como a gente percebe, a gente vê, a gente começa a falar de Joana de Ângeles, as colocações dela, e a gente vai encontrando muita propriedade, né? O realismo absoluto naquilo que ela fala, e principalmente quando nós que estamos aqui vivos no plano material, mas temos acesso às informações de extraordinária importância, informações espirituais, porque não há como separarmos uma coisa da outra. Então, que tenhamos sempre as melhores resoluções, que agradeçamos essas informações, né, tanto a Joana de Ângeles em nossos pensamentos também, e agradecendo ao Pai por possibilitar que a gente entre em contato tão esclarecedor com o Evangelho e com Joana de Ângeles. É isso! Então vamos agradecendo aqui a todos vocês, vamos agradecer aos nossos aniversariantes de 3 dias, olha que maravilha! Aniversário hoje do Heraldo Santos, abraço Heraldo, conhecido particular nosso, filho da Dona Luz, um grande abraço no meio da série, que Deus abençoe imensamente, viu? Todos vocês, família toda, imensa família de vocês. Também aniversário da Vilma Teixeira, do Valdignei, olha que beleza, Valdignei Pereira de Mendonça, Matias Brito, Marcelo de Franco, César Galtério, nosso abraço para vocês todos também, com as bênçãos de Deus, uma linda e maravilhosa jornada, que também é desejado aos aniversariantes de amanhã, sábado, né? Um belo dia para aniversariar. Maria José Alves, Lenilson Ribeiro, a Jéssica Ribeiro também. E domingo, olha aqui o Acácio Pereira de Oliveira, Tereza Furini, Maria Lisboa, Raimundo Feitosa, olha quanta gente. Então, para todos eles e também para os aniversariantes, familiares, né, conhecidos de todos vocês, de todos nós, juntamos aqui o nosso carinho, o nosso desejo de uma vida abundante em progresso, em evolução, em aprendizado, agradecendo sempre as bênçãos do Pai, um caminho iluminado, e não vamos nos esquecer das sementinhas boas, porque depois os frutos bons poderão e deverão ser colhidos. Mas se as sementinhas não forem boas, já sabe que os frutos também não serão lá muito digestivos, né? Vamos assim dizer. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e todos nós, e as bênçãos do Pai, coração a coração. E é isso, amigos queridos, olha aqui, já chegamos ao momento então de nós irmos encerrando o nosso encontro desta semana, desse dia, dessa sexta-feira, fim de semana já aí encostando, né? Mais algumas horas estaremos já no sábado. Vamos nos despedindo, mas claro, temos antes a nossa prece, nossa oração, pedir por aqueles de nosso coração que estão necessitando. Tenho aqui os nomes, vocês têm aí na mente de vocês, no conhecimento de vocês, as pessoas que vocês querem também recomendar na sua prece amorosa. Então já vão mentalizando, claro, isso que é fundamental, é muito importante, para que todos nós possamos então levar o melhor a esses nossos irmãos, tá bom?
E com a graça de Deus, nós vamos fazer aqui nossa prece, vocês já mentalizando aí, nós orando aqui pela Isadora Pérez Garcia, Luziana Serra, também para Maria Ângela, Aline Pires de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio Muniz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Maria Clara Santana, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miriam Colucci, Valene Colucci, Miliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cílio de Paula, Jéssica Isvencio, Gustavo Piloto Andretta, Isabela Esferra, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, nosso querido Maurício Barros, Claudemir Ruiz, também o Gabriel Ransmiller, orando pelo Antônio Donizete Neves, pela irmã Tercília Antonello, pela Sônia Martins, orando também pela Ivonete Bueno Pirini, recuperação, nosso querido amigo André, também orando por todos nós, orando para a Dona Maria, Dona Maria Auxiliadora também se recuperando, orando pela recuperação também da Daniele, Daniele Facioli se recuperando, também pela Dona Ivone, por todos nós, amigos queridos, vamos levar o nosso coração, nossa prece ao nosso Pai. Vamos lá? Pai nosso de todos nós, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, sempre vos louvando e agradecendo, Pai, por nos conceder a vida, agradecendo o Mestre Jesus que nos acompanha incansavelmente todos os dias. E nós que nos reunimos nesses dias felizes, podemos nesse instante levar até vós o nosso coração aberto, nosso coração que leva até vós as nossas vibrações amorosas de agradecimento, de louvor, mas leva também juntos os nossos pedidos, as nossas súplicas, pedindo sempre por todos nós, seus filhos, pedindo pelos aniversariantes desses dias, pedindo por todos esses que estão vindo ao mundo, trazidos por seus abençoados pais, pedindo pelos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que já nos deixaram, Pai, percorrendo seus caminhos no plano espiritual, aos quais se juntam os nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada. E pedimos sim, com muito carinho, Pai, por esses irmãos que demos aqui os nomes, por esses irmãos que em nossos lares levamos até vós através de nossa mente, através de nossos pensamentos amorosos, e pedimos o seu fortalecimento, suas bênçãos sobre todos nós, para que caminhemos juntos rumo ao progresso, à elevação espiritual. E assim juntamos nossos pedidos, o pedido por nossas famílias, pelas famílias de todos os seus filhos, pedindo por todos nós, que tantos e tantos de nós enfrentamos dificuldades terríveis, e sim, tantas vezes causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, orgulho, por nossa vaidade, sentimentos que precisamos eliminar, mas que é um trabalho de todos nós, e por isso pedimos a fortaleza em cada um de nós. Agradecemos assim, Pai, e pedimos por todos os nossos irmãos que estão à procura do trabalho, por aqueles que têm o seu trabalho, por aqueles que dão o trabalho, e sim, abra o coração para o amor, para o respeito, aos dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, respeitando sim, sempre os direitos de cada um. Abençoa esses que estão vindo ao mundo e que se juntam aos nossos jovens, adolescentes, que procuram descobrir seu melhor caminho,
seu caminho de sucesso neste mundo, mas que este caminho esteja sempre lado a lado, absorvendo mesmo o respeito, o amor, a justiça, a tolerância, a paciência, a indulgência, a solidariedade, tantas características que esses que estão chegando precisam ter para trabalhar, para melhorar este mundo, e que junto conosco, pecadores todos que somos, consigamos reverter tanto mal que já fizemos a este planeta que precisa ser reparado. Por isso, Pai, levamos ainda a vós esta prece amorosa, dizendo: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob a tentação da nossa própria inferioridade, e livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, amado Pai, e por Sua graça pedimos Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia em nossos dias, nos dias de todos os Seus filhos espalhados por este mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e Seu amor, Seus bálsamos de luz, Suas bênçãos celestiais, deem sobre todos nós, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que harmonizados harmonizemos com amor e luz nossos lares, e onde formos, levando aos nossos irmãos tantas alegrias. Abençoa nossos anjos guardiães, abençoa nossos bons espíritos, abençoa sempre, Pai, nossos irmãos que se perderam pela caminhada, para que retornem ao caminho do bem tão necessário. Por isso, obrigado, Pai. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por Sua graça, agora e sempre. E é isso, queridos amigos, vamos agradecendo a participação de vocês. Olha aí também conosco Fábio Fidelis, né? Luzia Pereira, deixando aí seu boa noite, Alessandra Branco. Para todos vocês, eu e Célia agradecemos imensamente essa participação tão bacana, amorosa. Beijão imenso no coração de vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando um magnífico final de semana, com muito amor, muita luz, muito descanso. Estamos marcando um novo encontro para segunda-feira, falando um pouquinho mais do Evangelho, Joana de Ângeles, e vamos continuando a nossa caminhada, nosso aprendizado e nossa prática com força, coragem, muita vontade, que é muito necessário para nós podermos mudar. Então, aquele abraço para todos vocês, tenham uma noite linda, maravilhosa, abraço aos familiares, aos amigos, façam a luz crescer na vida de vocês, na vida de todos nós, em nossos lares, de onde quer que formos. Fiquem todos bem, que a paz do Senhor seja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. E até segunda-feira, né? E que sim, tudo no melhor aconteça para todos nós. Tchau.